Imagina se você tivesse começado uma carteira de investimentos apenas com empresas estatais e só as estatais federais, cujo controle está com a União. E você teria, no caso, apenas 3 empresas: Banco do Brasil, Eletrobras, que à época ainda não tinha sido privatizada, e Petrobras. Imagina que você tivesse começado essa carteira no início do Plano Real. Qual teria sido o desempenho dessa carteira? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E imagina só, você começando uma carteira de investimentos no começo do Plano Real e será que sendo arrojado? Colocando apenas empresas estatais. E você teria começado com, entre aspas, apenas R$3.000. R$1.000 para cada ação. Só que à época, a gente está falando em um momento da nossa história onde tínhamos praticamente uma paridade entre o real e o dólar. Hoje o dólar está quase R$6. Isso significa que esses R$3.000 seriam mais ou menos o equivalente a 18 a 20 mil reais dos tempos de hoje. Então não seria qualquer quantia, você teria um dinheiro relativamente considerável. E por que eu digo, entre aspas, arrojado? É que existe uma mística no sentido de, se você investe em empresas estatais, você está correndo um risco exagerado. Ou se você concentra a sua carteira apenas em empresas estatais. Lembrando que eu não sou adepto de você colocar integralmente o seu capital apenas em ações e apenas em ações brasileiras. Aqui estou supondo que você tenha diversificado também, pelo menos em renda fixa. Então aqui eu vou analisar estritamente o desempenho de uma carteira exclusivamente de ações na fatia de ações. Não estou dizendo que você não teria nada de renda fixa, mas aí é uma opção individual. E somente em estatais, porque, de novo, existe uma mística. A verdade é que investir em empresas estatais no Brasil é quase que uma obrigação. Do contrário, sendo sincero para você, é melhor nem investir em empresas brasileiras. Porque as estatais distribuem muitos dividendos. E a maioria das estatais estão em setores estratégicos no Brasil. Setor de energia, com Petrobras. Setor de energia elétrica, com Eletrobras. Setor financeiro, Banco do Brasil. Setor de saneamento, com Sanepar, Copasa. Você vai notar que ou você vai estar diante de uma empresa do setor financeiro, e aí você vai abranger também seguradora, ou você vai estar diante de uma empresa do setor elétrico, ou do setor de saneamento, ou do setor de petróleo e gás, e assim sucessivamente. São setores que no Brasil desempenham muito bem e pagam muitos dividendos. São empresas já consolidadas, não vão crescer demais. Um Banco do Brasil não vai crescer demais. Uma Petrobras, por mais que tenha ali a margem equatorial, que é algo que eu venho trazendo para você aqui no canal, também não dá para pensar que vai ser agora uma empresa que vai triplicar de tamanho. Não, vamos com calma. Mas isso é bom porque você recebe muito dividendo. Para quem está pensando em dividendo, é excelente. Mas não só em dividendo, você vai notar aqui que o desempenho não foi nada mal. Mas a Eletrobras hoje não é mais estatal. Como eu disse, eu estou pegando do histórico longo, desde o Plano Real. Depois desse período, aí não interessa. Aí ela deixou de ser estatal e aí, obviamente, não dá para esperar um retorno tão interessante, porque aí o papel passou a ser mais precificado. Não exatamente no momento que o papel acabou caindo, e aí quem pegou, principalmente em 2025, teve um bom retorno, mas colocando essa discussão de lado, pegando-se uma janela temporal extensa, aí a gente vai ver o que aconteceu. Mas olha só que interessante, além de você ter um dividendo superior à média com as estatais, você tem uma proteção adicional, que é, o governo não deixa uma estatal quebrar. Hoje, o governo federal vem apresentando déficit público, isso gera desconfiança no mercado financeiro, no capital estrangeiro, tudo aquilo que você já sabe. E a Petrobras, ela paga tanto dividendo e tanto imposto que o governo tem muito interesse em extrair dividendo para minimizar esses efeitos do déficit público. Então não dá para você falar, não vale a pena investir em estatal, então não vale a pena investir no Brasil. Eu sei que é difícil reconhecer essa ideia, mas é só você olhar para o histórico. Então você tem dividendos altos, empresas baratas, que desempenham bem e que
te dão uma proteção adicional, que é o governo não deixar a empresa quebrar. Mas aqui eu estou falando de estatal federal. Estatal e estadual, de fato, você tem mais risco, porque aí sim pode dar mais problema. Então saiba que o ideal é você focar mais em estatais federais. E dessas aqui do vídeo eu tenho Banco do Brasil e Petrobras. Não tem Eletrobras porque eu já disse, não tem mais interesse em Eletrobras. E olha só que interessante, a B3 criou um índice para as estatais. É o índice Bovespa B3 estatais. Aí, como é óbvio, vai pegar apenas empresas estatais, não só federais. Composição da carteira. Hoje você tem BB Seguridade, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Seguridade e a CEMIG. Então, o CEMIG seria mais uma aqui. E olha só que interessante. CEMIG é uma das principais posições do Juca Abdala, o maior investidor aqui do país, falando de bolsa de valores. Imagina, será que uma carteira como essa aqui é muito arriscada? Qual foi o desempenho dela? Você vai aqui em estatísticas, eu gosto de olhar aqui variação anual. E olha só, desde 2018, começamos com 1.340 pontos e fechamos 2025, ano ainda vigente, a 4.179. Será que foi bom? Tá aqui, ó. Essa variação aqui dá 212%. Isso deu 17% ao ano, quase 18%. Se você pegar o Ibovespa em 10 anos, você consegue consultar isso aqui no Investidor 10. Ele rendeu 152%, CDI 142%, IPCA 73% e FIX 135%. Eu estou falando de um período de 7 anos. Só com esse índice você teria superado Ibovespa e outros índices, até o CDI, que é difícil de bater. CDI este que inclusive nos últimos anos tem vencido o índice IMAB5, que no longuíssimo prazo vence o CDI, ao menos venceu no nosso passado. Então veja que é um índice que performa muito bem. Claro, é uma janela temporal pequena, mas isso já mostra pra gente o potencial de empresas estatais. E aí a gente quebra outra mística. Ah não, já são empresas maduras, não vão entregar um retorno bom. Não é verdade? Mas é claro que os dividendos são essenciais aqui. Como esse tipo de empresa paga muito dividendo, você precisa colocar o dividendo na conta do seu retorno necessariamente, porque empresas desse tipo, o dividendo representa 60% do seu retorno total. Isso na média. Olha a importância do dividendo. E quando a gente fala de investir no Brasil, felizmente ou infelizmente, a gente está falando de um país onde viver de renda é o grande objetivo, porque aqui o dividendo é isento, e aí essas empresas têm ainda mais estímulo de distribuir proventos aos seus sócios. Então veja que eu estou quebrando vários estigmas aqui em relação às estatais com base em números. Ah, Luan, existe algum ETF que replica esse índice das estatais? Existe um. É um fundo criado pelo Safra, SPUB11, tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, que é de praxe aqui no Brasil. Ele foi lançado muito recentemente, em outubro de 2024, então não temos um histórico, mas ele basicamente segue esse índice. Então ele vai aqui investir nas estatais. Luan, seria interessante eu utilizar esse ETF para investir? Olha só, tem Caixa Seguridade, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras e CEMIG. Eu particularmente não faria isso, porque a carteira já é concentrada. Eu prefiro criar minha própria carteira, mas não só por isso, mas porque esses índices eles não vão seguir pelo melhor critério de distribuição na minha visão dentro de uma carteira, que é você buscar a máxima igualdade entre os ativos. Ou seja, se eu tenho uma carteira com 5 ativos, o que seria preferível? Eu ter 50% apenas em um ativo ou ter 20% em cada um deles? 20% em cada um deles. Por quê? Porque se um subir demais, por exemplo, dobrar de tamanho, agora eu posso vender o excesso, nunca zerar a posição, vou vender o excesso, para comprar o ativo, entre aspas, perdedor, fazendo com que eu sempre capture os lucros excedentes nas máximas, ou seja, vender na máxima, para comprar nas baixas. E eu vou comprar nas baixas o ativo que está mais descontado. Veja que eu já escolhi ativos que eu nunca vou tirar da carteira. Então o ideal é ter pesos muito próximos. Por mais que a volatilidade entre cada ativo seja bem distinta, não interessa. Assim eu evito aquela ideia de tentar acertar qual é o melhor ativo, então eu vou concentrar mais dinheiro nesse ativo. Geralmente isso não dá certo. O melhor a se fazer é ter pesos iguais. E foi assim que a gente fez aqui na nossa simulação. Na nossa simulação nós colocamos R$1.000 à época, a gente está falando aqui de julho de 94, data de implantação do Plano Real, Eletrobras, Elet 6, Banco do Brasil e Petrobras, ações preferenciais. 3.000 no total, sem
fazer sobreponderação, ou seja, dar peso diferente. Não, coloquei 1.000 em cada. E o resultado é impressionante. Quase 300 mil reais hoje a gente teria nessa carteira. Uma rentabilidade de quase 10.000%. Você acreditaria? Olha só o gráfico. E você vai notar que, sim, tivemos períodos de queda. É inevitável, mas olha isso aqui, 10.000% na prática. E mesmo quando a gente pega os últimos 5 anos, essa carteira teria produzido 387% de retorno. Em 5 anos. Mas ganhou de lavada do CDI, do Ibovespa, qualquer índice que você queira. Só com foco em estatais. Em 10 anos, aí peguei desde 2015, 776%. Mostrei aqui que o CDI em 10 anos, 10 anos, ele rendeu 142 e Ibovespa 152. Então ganha com muita facilidade, vence a inflação com facilidade, sem maiores problemas. Claro que eu tive momentos de queda muito forte nessa carteira, 76% em fevereiro de 2016. Então você precisa entender que volatilidade faz parte do processo. Mas quem suportou e só suportou porque também está diversificado em outras classes, principalmente a renda fixa, títulos públicos especialmente, você conseguiu aí ter um retorno na carteira de ações superior a 17% ao ano. Isso falando ali, como a gente viu, só com o índice das estatais. E como que foi o percentual anual aqui? 10.000% em 30 anos. 10.000% em 30 anos. 10.000% em 30 anos, 16,6%. Então veja, seja nos últimos 5, 10 anos ou nos últimos 30 anos, uma carteira composta dessas estatais teria lhe produzido 16 a 17% ao ano. E isso eu estou considerando que você estaria reinvestindo na mesma ação, quando na verdade a gente adotaria uma estratégia diferente, de aportar naquela que está perdendo naquele momento. Isso certamente aumentaria o seu potencial de retorno, porque é comprar na baixa e vender o excesso nas altas. É o que funciona dentro de uma estratégia adequada, de um balanceamento adequado, como eu falei aqui para você. E eu revelo para os membros do canal o quanto eu tenho de Banco do Brasil hoje e o quanto eu tenho de Petrobras, além de outras estatais da carteira. Eu poderia adicionar outras estatais aqui, o vídeo ficaria um pouco mais longo, mas você veria que o retorno continuaria muito bom, colocando CEMIG, por exemplo, que rendeu muito ao longo do tempo. Olha a tendência de alta da CEMIG. Olha só, colocando o CEMIG, meu retorno teria aumentado para 11.000%. Então veja que mesmo colocando mais uma aqui, meu retorno aumentou. Até diversifiquei mais, ganhei mais dinheiro. Mas só para mostrar que mesmo a estatal e estadual pode te dar muito retorno ao longo do tempo. Então veja, mesmo que eu me considere um libertário, ou você se considere um libertário ou um liberal, para investir em ações brasileiras, principalmente pensando no alto fluxo de caixa para a sua carteira, o ideal é você concentrar mais em estatais, principalmente federais, e no âmbito estadual, eu particularmente ficaria só em CEMIG e Sanepar. Uma recomendação é o que eu faria e o que eu costumo fazer com o meu dinheiro e o que eu trato com os meus clientes de consultoria, os clientes da consultoria Lumen. Caso você queira conhecer a consultoria e bater um papo com a gente, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E só mais um detalhe, você também vai notar que o estrangeiro gosta de investir em empresas estatais, principalmente porque a nossa moeda se desvalorizou muito. Então você tem dólares, o estrangeiro pega esses dólares, compra ações baratas no Brasil e ainda ganha dividendos isentos de imposto de renda numa cacetada. Isso aqui é 10% em reais. Só que a pessoa comprou os reais baratos, com dólares hoje próximo de R$6. Olha como isso atrai o investidor estrangeiro. Petrobras então nem se fala. Pagou em 2024 mais de 20% de yield. Claro, tivemos um passado complicado com Petrobras, mas eu não estou te dizendo que você não teria sofrido com a volatilidade. Estou te dizendo o retorno que você teria obtido, que seria bem acima da média, e estou te dizendo que se você tivesse uma parcela relevante de renda fixa, você não teria se assustado e teria se mantido firme na estratégia. E se você tem dificuldade de escolher ações, eu tenho uma solução para você, caso você não queira nos contratar via consultoria. É esse vídeo aqui de cima, que é de graça, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de maneira superior a 99% dos investidores. Corre lá!